participação aí, você também é parte integrante desse processo, passou momentos difíceis, eu acompanhei vários deles ao lado do Giovani, mas ainda bem que isso é parte do passado, agora pensar o Curitiba para frente, daqui a pouco o Sport Show aqui vai se posicionar também, frente à nação alviverde, qual que a gente acha que é o melhor caminho para frente, para o futuro de Curitiba, mas antes disso, boa noite, obrigado pela participação. Obrigado a você, uma boa noite a toda a nação Coxa Branca que está de volta no seu devido lugar. É um time de primeira, na primeira divisão, e todo o trabalho valeu a pena, Afonso. Quando o futebol tem isso, na derrota tudo está errado, e na vitória as coisas estão certas. Então, apesar de eventuais erros, eu acho que nada mais justo a gestão do presidente Giovani Jonetes de devolver o time à primeira divisão e poder zerar toda eventual dívida que eventualmente houvesse, que era uma promessa dele na campanha da reeleição, da última reeleição, de devolver o clube à primeira divisão, de pedir essa oportunidade. Eu acho que isso foi feito. Nós trabalhamos com esse intuito e tivemos a felicidade de ter uma diretoria unida, de ter a pessoa do coordenador João Carlos Viale, que veio para substituir o capitão Hidalgo, que no ano passado também fez um trabalho que propiciou esse trabalho que foi feito esse ano, o Maurício que veio com o Viale, e da vinda da comissão técnica desses atletas, que nós conseguimos resgatar uma história do Curitiba de ter jogadores formados em casa, com jogadores já veteranos que vieram de fora, agregar a um time realmente com a cara do Curitiba, com raça, com força, e que nos permitiu voltar então a essa primeira divisão, que era o que todos nós sonhávamos e felizmente conseguimos. Presidente, comecei minha carreira na televisão mais ou menos quando o senhor estava começando no Curitiba. Começou no Curitiba em 2002. 2002 foi quando eu entrei em 2002 junto com um saudoso amigo, o pouco que eu sei na televisão eu aprendi com o Alexandre Zraik, que era seu amigo também, né? Isso. Alexandre Zraik é uma figura fantástica, que não está mais aqui com a gente, mas enfim, deixou esse legado aí da equipe Sport Show, deve tudo e mais um pouco ao Alexandre, nosso amigo. Eu comecei lá, então acompanhei praticamente, o senhor entrou no Curitiba, eu entrei na televisão. E vi, né, que o fato de agora a gente passando por tudo isso que passou, o Curitiba veio, foi para a Libertadores, né, chegou a disputou a Libertadores, foi eliminado na primeira fase, é verdade, mas enfim, veio, depois caiu, e depois de agora subiu. Mas, apesar de tudo isso, patrimonialmente, financeiramente, o Curitiba está muito mais forte do que estava, né? Era público notório uma dívida de 50 milhões, assolando problemas com oficiais de justiça, e hoje isso não tem mais. Não, veja, na realidade, financeiramente, ele está muito melhor. Se nós calcularmos o que nós temos de patrimônio que tinha de dívida, antigamente a dívida só pagava o patrimônio. Aliás, o patrimônio só pagava a dívida. Hoje, nós temos uma situação muito confortável. Não devemos a banco nenhum, à exceção de um banco, por outros motivos. Não devemos a impostos, porque a time mania veio e se tornou uma realidade não só para Curitiba, para Paraná, para o Atlético, para todos os clubes do futebol brasileiro. Isso foi uma grande oportunidade que o governo deu, de um refis especial de 250 mil, que vai ser pago com dinheiro que vem extra-orçamentário. Né? É um dinheiro de uma loteria nova que veio. Então, hoje, Curitiba não tem dívida mais tributária, não tem dívida de bancos, né? Não temos muitas dívidas trabalhistas que pagamos, honramos. Né? Então, Curitiba tem uma situação muito hoje confortável, que se tiver uma gestão voltada ao saneamento, à continuidade desse trabalho de reestruturação do Curitiba financeira, que é o que o Viale colocou, e o Viale sabe disso porque ele esteve conosco. Né? O Curitiba... Esteve com vocês antes mesmo? Não, esteve conosco agora, neste ano, porque um ano é muito no futebol. Um ano são 13 folhas, são bichos a cada vitória, e os recursos não caem de paraquedas. Né? A gente tem que trabalhar dentro daquilo que ganha. E hoje não se paga mais jogador compromissório, senão você perde o jogador. Você tem que ter um orçamento e cumprir o orçamento. Então, às vezes, dá vontade até de contratar. O Viale se lembra desse episódio, surgiu a oportunidade de contratar o Amoroso. Né? Vamos contratar o Amoroso, quanto? 150 mil. Não dá. O orçamento não comporta. Vai tirar dinheiro de onde? Né? Então, eu acho que essa responsabilidade, essa credibilidade, essa transparência que tem que haver no futebol. Né? E o Curitiba hoje é um clube que ele é gerenciado como se fosse uma empresa. É tudo por TED, é tudo por cheque, é tudo com a premiação dos jogadores, o tal bicho. É na conta dos jogadores. É na conta dos jogadores, desconta imposto de renda, desconta CPMF. INSS, desconta tudo. Eu acho que essa é a importância que tem que se criar no futebol. E os jogadores do Curitiba acostumaram com isso. Ninguém reclama mais disso. Né?
E o Viale promete isso. Então, o Curitiba hoje tem uma situação muito tranquila e que dentro do orçamento tranquilo que se possa tocar, o Curitiba sai 2008 quase zerado, se não zerado. E aí, meu filho, aí é o seguinte, aí se você pagou todo aquele serviço da dívida, né? Nós temos um serviço da dívida mensal hoje, da ordem de R$250 mil ainda. Serviço da dívida. Serviço da dívida. Para sustentar essa dívida. Para sustentar. Tem muito time do futebol brasileiro que a folha não sai R$250 mil. Muito time. Isso só para rolar a dívida? Não, para pagar. Para pagar, isso é pagamento, né? Não é só rolagem. É dívida que foi... trabalhista. Dividida, trabalhista. Exato. Fornecedores, que foi feito acordos e estamos pagando. Né? Você tem isso que a gente destinou. Então, o Curitiba vai se tornar muito interessante a partir desses próximos anos, porque ele vai ter uma solidez, uma base. Sei. E tudo que tem base não desmorona. E por que não ficar, presidente? Por que não ficar? Veja, eu poderia até por uma questão de ego, de princípio, continuar. Né? Coloquei o time na primeira divisão, resgatei, acho que é essa parte que dizia que a gente não entendia de futebol, mas eu em 3 anos vou ter 3 títulos, se Deus quiser, em 3 anos. Mas eu acho que a continuidade ela é olha burra. Essa imagem que bonita, você pode colocar para o telespectador ver essa camisa. Isso aí foi espetacular. Isso acho que foi um presente do Giovanni Cassim, que está aqui com a gente. Nós temos que ter o contraponto, Alfonso. O contraponto. O contraponto é justamente a mudança de mentalidade e opinião. Né? E o Viale vem, embora esteja conosco, embora tenha a vontade de dar continuidade a esse serviço, a esse trabalho de reestruturação do Curitiba, mas ele tem outra mentalidade. Né? Ele tem outras coisas para acrescentar ao Curitiba também. Né? E ele vivenciou os problemas e ele também vai criar muitas coisas boas ao Curitiba. Então, eu acho que tem que haver essa renovação. Né? Eu hoje ganhei a condição de conselheiro nato no Conselho Deliberativo, vou estar no Conselho Deliberativo apoiando a essa gestão, né? Nas votações, quando precisar defender essa gestão. Mas eu a acho presidência que do Conselho Deliberativo não faz parte do seu projeto? Não, a presidência do Conselho Deliberativo nós temos até nomes também já. Mas eu acho que a eleição passa pelo seguinte, a eleição passa por a tentativa de um consenso. Né? O Curitiba é um time muito grande para ficar com brigas internas, o que desgasta muito. Então nós vamos procurar, vamos trabalhar junto com o Viário, junto com o Luiz Henrique, com o Espeto, junto com o André Ribeiro, que está aqui, nós vamos procurar ainda encaixar o Giovanni Cassim, que já foi convidado oficialmente a fazer parte do Conselho Administrativo do Curitiba Futebol Clube, junto com o Viale. Né? O Giovanni é um nome que vem somar, que vem agregar, é uma liderança nova dentro do Curitiba. Isso é importante. Né? O Curitiba é um clube que também não oxigenou ideias. Né? Agora que nós fizemos um grande plano que temos aí 5 mil sócios, mas o Curitiba era 700, 800 sócios que estavam sempre ali, naquele rodízio, não houve oxigenação de ideias. E precisa a ideia nova do Giovanni Cassim, que é um empreendedor de sucesso. Né? E ele tem que vir somar. Às vezes não tem a experiência do que é um clube de futebol, mas vem somar, vem aprender. Né? Ninguém nasceu sabendo e ninguém tem o condão de saber de tudo. Então ele vem aprender, vem somar, vem agregar, né? A experiência do Viale. O Viale é um raposa do futebol. Yeah. Né? O Viale, em termos de futebol, ele já vem de muito tempo. Já né? tem 22 anos que ele está ali, que eu mas conheço ele é no um futebol. raposa do futebol. Então, por isso que o Viale foi de fundamental importância no Curitiba, no momento que ele veio somar conosco. Não é isso? Então, eu acho que tudo tem o seu tempo. E eu cumpri meus 6 anos, né? Deixo o Curitiba numa situação muito melhor que peguei. É só pegar a década de 90 inteira, até eu assumir, ver quantos títulos o Curitiba ganhou e quantos que eu ganhei em 6 anos. É só fazer esse cálculo. Se quiser fazer a questão títulos. Se quiser fazer a questão patrimonial, é diferente. Se quiser fazer a questão de número, então, a gente dá um baile. Né? Patrimonial e goleada? Patrimonial goleada. Patrimonial, reformulamos o Couto Pereira, que não tinha obras há 30 anos. Temos hoje camarotes excepcionais no Couto Pereira. Compramos uma área para fazer um hotel de concentração de jogadores. Adquirimos ônibus, terminamos o CT. A reforma do gramado? Alguma coisa parou. A troca do gramado? A troca do gramado? A troca do gramado. O Couto foi revitalizado inteiro. Né? Então,